Agora a palavra de Deus com a missionária Karina. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje a palavra de Deus com a missionária Karina. Deus venha nos trazer a mensagem para a nossa reflexão, amém? A verdadeira busca em Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Estaremos meditando o versículo 21 ao versículo 28, em nome de Jesus, amém? Que possamos meditar na palavra do Senhor neste momento e entender a verdadeira busca que devemos alcançar através do Senhor, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, começando pelo versículo 21 ao versículo 28, em nome de Jesus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? A palavra do Senhor, amados irmãos, nesta passagem, Deus vem a nos contar sobre uma mulher que era da Cananeia. Mas acontecia alguma coisa com ela. Ela tinha uma filha e ela estava endemoniada. E ela não sabia mais o que fazer. As suas tentativas de buscar outras coisas para que aquilo fosse embora foi em vão. Até que ela encontrou o verdadeiro Deus e clamou somente a Ele. E ela buscou o verdadeiro milagre no verdadeiro Deus. Quando ela busca o milagre no verdadeiro Deus, ela está indo procurá-lo. Ela está buscando o Senhor. E quando ela o encontra, diz a palavra do Senhor que ela começa a clamar, ou seja, é um estado de emergência. A pessoa, quando clama, ela grita. E aqui, esta mulher, esta mãe estava desesperada. Quantas das vezes não tentou para que aquele mal fosse embora da vida da sua filha, mas nada foi de aproveito. Mas agora ela encontra aquele que poderia curar e deixar a sua filha sarada daquele mal. Então ela clama, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a palavra do Senhor diz que ele não responde nada. Irmãos, talvez vocês estejam se encaixando nessa história. Veja por quê. Talvez seja que você esteja clamando ao Senhor, gritando, pedindo por socorro pelo Senhor, mas Deus se mantém em silêncio. E porque o Senhor se mantém em silêncio, será que se Deus se manter em silêncio em sua vida agora, a sua fé ainda continuará a mesma? A sua oração vai continuar sendo a mesma, fervorosa, como era? Será que você vai buscar a face de Deus, a santidade, como buscava se Ele não lhe responder nada? Aqui, amados irmãos, vejamos que
essa mulher gritou o nome do Senhor, ela clamou dizendo: Senhor, ouve a minha oração, eu preciso que o Senhor ouça-me agora, eu preciso de uma resposta. E o Senhor se manteve calado. Mas perceba que quando ela insiste e clama ao Senhor pela segunda vez, ela chega até Jesus e adora o Senhor em terra e clama: Senhor, socorre-me. Deus estava testando aquela mulher se a sua fé iria prevalecer se ele não ouvisse da primeira vez. Ela poderia ter pensado: o Senhor não me ouviu. Eu acabei de clamar a ele e o Senhor não me respondeu. Não tem por que eu buscar ele, já que o Senhor não pode me ouvir. Mas diz a palavra do Senhor que ela insistiu. E quando ela insistiu, diz a palavra do Senhor que os discípulos ficaram perplexos com a atitude dela, porque ela gritou a primeira vez. Deus não fez nada. Jesus ali, ele não fez nada. Ele apenas continuou. Mas enquanto ele estava continuando, os discípulos param e falam: Jesus, não vai fazer nada. Ela está vindo logo após. Ela vai nos alcançar. E Jesus, tão manso, fala a eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, enquanto os discípulos conversam com Jesus e Jesus responde a pergunta dos discípulos, a mulher chega. E ela chega e adora o Senhor. Então, irmãos, continue a clamar ao Senhor com a mesma devoção, com a mesma intensidade que você clamava. Não é porque você clamou a primeira, a segunda, a terceira, seja quantas vezes for. Continue clamando, continue em fervor, em espírito, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não pare de clamar, porque vai chegar a hora que o Senhor vai parar e você vai chegar até Ele. E qual será a sua atitude? Vai adorar ou vai questionar a vontade de Deus? Por isso, busque a verdadeira fé no Deus vivo. Adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Seja como ela. Persista, insista. Não dê ouvido aos que os outros vão falar, porque se aquela mulher desse ouvidos aos discípulos de Jesus, ela teria voltado para trás. E ela não teria alcançado o milagre que ela alcançou. Terminando o versículo, diz a palavra do Senhor que: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Jesus estava falando: nem mesmo devido ao primeiro obstáculo, que eu não lhe falei nada, ao segundo obstáculo, que houve barreiras, você simplesmente persistiu, insistiu e chegou até mim. E aconteceu o milagre que você tanto buscava em mim. Então, desde aquela hora, desde aquele instante, diz a palavra do Senhor que a filha daquela mulher fora curada. E o Espírito foi embora pela glória e autoridade do nome do Senhor Jesus. Essa palavra, amados irmãos, como os judeus não tinham uma convivência amigável com os povos daquela região, este povo era idólatra, e por isso os judeus os chamavam de cachorros e imundos, pois eles criam em vários deuses e praticavam todo tipo de perversidade para esses deuses. Por isso os discípulos estavam tentando impedi-la, porque ela era idólatra. Ela vinha de um lugar onde havia perversidade, havia pecado. Mas devido a tantas barreiras que afastava ela de Jesus, ela simplesmente adorou. A fé dela, amados irmãos, estava unicamente em Jesus,
E com isso, ela não olhou as circunstâncias. Em sua adoração, ela clamou a ele: Senhor, socorre-me! Então, disse a ela que não era bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Por isso, amados irmãos, não discriminem os nossos irmãos que ainda não estão no caminho do Senhor. Eles precisam aprender da palavra de Deus, precisam ser ensinados e exortados com a palavra do Senhor, e assim adorarão o nosso Senhor e Redentor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Amém. E graças a Deus.